Os assuntos que menos caem no Enem ou talvez que nunca caíram no Enem. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui, já logo de cara, para você não perder tempo nem gastar energia estudando esses assuntos ou até para você se ligar nesses assuntos que o teu cursinho está botando logo no começo do ano e você está perdendo tempo, isso não vai impactar nem na tua TRI, nem vai impactar no seu número de acertos, porque esse tipo de assunto não cai no Enem. Então vem comigo aqui, ó. Um assunto que muitas pessoas elas começam a estudar e perdem muito tempo, eu já queria puxar aqui com vocês, é estudando os principais tipos de micro-organismos e suas várias e milhões de características, sendo que isso, além de ter uma baixíssima recorrência, dependendo do grupo de organismos ou de micro-organismos que nós estamos falando, nunca caiu no Enem. Então, olha só, quando você pega aqui microbiologia e a parte de protistas, nós conseguimos ver dois grupos de conteúdos que perfazem aqui, ó, apenas 2% de recorrências em questões. Então você tem 10 questões no total, sendo todas as 10 falando sobre microbiologia e nenhuma questão sobre protistas. Protistas é um assunto que, dependendo do professor, pode se tornar um assunto muito longo. Aquele professor que acha que você vai ter que se formar em biologia para poder passar no Enem. Aquele professor que quer mostrar muito domínio do conteúdo porque ele estudou muito sobre protistas na faculdade, não está aí preocupado com a recorrência e o que isso vai impactar na tua prova. Então, por isso, esse é um dos assuntos que aqui na M Academy, por exemplo, eu deixo de forma secundária para que o aluno faça um complemento do seu conteúdo, se preparando para uma eventualidade, mas não cobrando isso de forma que aí ele saiba que vai cair no Enem, porque nunca caiu. Então, protista seria o quê, professor? Seria aquele grande grupo de organismos que têm origens evolutivas as mais variadas possíveis, onde a gente encontra os grupos dos protozoários e das algas. Nunca teve uma questão sobre protozoários ou algas. E aí eu quero que você entenda. Como assim, professor? Nunca caiu uma questão sobre protozoários ou algas? Nunca caiu abordando conceitos do estudo dos protistas, características, modo de reprodução, modo de locomoção, entre outras coisas. O que já caiu são os protistas sendo usados como pano de fundo, como contexto para outros conteúdos como ecologia, como parasitologia, como biologia celular. Então não se inclui dentro do esquadro aí dos protistas propriamente dito, uma questão de protistas, tá? Da mesma forma que a gente vê com microbiologia. É um assunto que muita gente apresenta dificuldade, que alguns professores costumam perder muito tempo dando aula sobre isso, especialmente nas aulas de cursinho, com turmas muito grandes, que gera muita dúvida. Por quê? Porque você está estudando ali os seres micro-organismos, né? Então você está falando de organismos microscópicos que a gente vai ter que ter um poder de abstração muito grande para conseguir entender as principais características. E veja só, ao longo de todos os Enems, desde 2009 até hoje, você só tem 10 questões no Enem sobre microbiologia. E quando cai, o nível de dificuldade é muito alto, o que impacta muito pouco na sua TRI. Então seria um conteúdo que eu digo para você, deixa para depois. Não precisa estudar agora, não precisa se preocupar com isso, foca naqueles que mais caem. E aí você pode estar se perguntando, professor, mas quais são os que mais caem? O senhor está mostrando aí quais são os que não caem. Olha, os que mais caem, 70% da prova está baseada nesse trio que eu estou apresentando para vocês aqui, que seria aí, no caso, a ecologia, olha só, com 33% da recorrência, fisiologia com 15% da recorrência, e você vem aqui, ó, com biotecnologia, que tem 7% aqui da recorrência. Então, esses são os três assuntos que mais caem. Eu tenho um outro vídeo falando sobre como você deve começar a estudar biologia, e eu digo para você, comece a estudar por esses três que mais caem, porque isso vai facilitar a tua jornada até o Enem. Mas vamos voltar aqui para os assuntos que menos caem, que muita gente tem dúvida se estuda ou se não estuda. Eu vou dar outro exemplo agora. Um dos assuntos que mais toma tempo dos nossos alunos quando a gente está na preparação para o Enem é exatamente o assunto de reino animal. Então, olha só, reino animal é um assunto que, quando cai, ele vem com características ou perguntas muito específicas, então o nível de dificuldade acaba sendo mais alto, mas perceba que a recorrência de reino animal na prova é extremamente baixa. A gente tem apenas 3% das questões do Enem de todos esses anos
perfazendo questões de reino animal. Então, sendo um conteúdo que tem uma vastidão muito grande, porque imagine, você vai precisar estudar o reino animal desde poríferos até mamíferos. Então, quando a gente chega, é um leque muito grande de características, de grupos, de modos de reprodução, de novidades evolutivas, de parentesco evolutivo. Então, são muitas nuances que você precisa prestar atenção, um gasto de energia muito grande para só 3% das tuas questões. Ao longo de todos os Enem, isso aqui não são 3% em uma prova, tá? É 3% das questões do Enem ao longo dos anos inteiros que já teve Enem aqui no Brasil, certo? Então vale muito mais a pena você pegar essa sua energia e investir, por exemplo, em alguém que tem uma recorrência de 5%, de 7%, do que você pegar reino animal e gastar todo aquele tempo tentando decorar, porque quando você vai com muita sede ao pote, você vai querendo decorar, e esse não é o caminho. Não é decorar características, não é decorar nomes, não é decorar reprodução de animais. É entender como esses processos funcionam. É isso que vai fazer a diferença na tua jornada. Outro conteúdo que muita gente se preocupa, uma dupla de conteúdos, na verdade, especialmente quem quer medicina, é histologia e embriologia. Olha só, vou até deixar destacado aqui em roxo. Histologia e embriologia, de fato, tem um peso maior, porque isso aqui você vai precisar usar lá na universidade. Mas em termos de importância para a tua prova, a recorrência mais uma vez é muito baixa e quando cai é um nível de dificuldade mais elevado. Então você tem uma matéria que tem uma baixa recorrência, 1% para embriologia, olha só, e 2% para histologia. Você olha para embriologia, você vê, são 6 questões desde 2009 até hoje, quando estou gravando esse vídeo, em 2025. São 6 questões em todos os Enems. Não tem espaço para a gente se preocupar tanto. Então, professor, estou na correria, estou assistindo esse vídeo aqui no final do ano, é meu último suspiro, não sei para onde ir. Foca no que cai mais. Pode esquecer esses assuntos. Pode esquecer, confia no prof. Vamos até o final. Pode esquecer. Foca no que cai mais. Olha só, um outro exemplo que até tem uma recorrência maior, mas dependendo da nossa estratégia vai fazer sentido. E aí eu vou contar um caso para você aqui. Então, botânica, que é um assunto que tem uma baixa recorrência comparado a outros conteúdos, só que tem crescido a recorrência de botânica nos últimos anos. Então, de 2022 para cá, a gente tem visto um aumento de questões de botânica. Mas só que nós tivemos um aprovado agora no ano de 2024 que chegou no Enem sem ter estudado botânica, porque ele não tinha tempo ao longo do calendário dele, ele precisava focar em outros conteúdos que precisavam de maior atenção, de maior lapidação, para que ele não perdesse. Porque, por exemplo, eu pego um aluno que tem dificuldade em biologia, eu vou lapidar os conhecimentos dele em ecologia primeiro. Por que eu vou fazer ele perder tempo com botânica agora? Se ecologia é o que mais cai, se ecologia é o que vem mais fácil e vale mais TRI, e botânica, quando aparece, é mais difícil. Então, olha só a escolha da estratégia. É o que eu estou te mostrando aqui. O que menos cai no Enem para você saber onde depositar esforço e na tua correria aí, você adotar uma estratégia de isso aqui eu vou deixar para lá e confia que vai dar certo. Ele chegou no Enem sem ter visto botânica. As questões de botânica que caíram lá, foi uma questão, ele não fez, ele não sabia. Mas as outras 14 ele gabaritou. Então veja aí, ó, 14 de 15 em biologia. Aprovação, TRI lá em cima. Estratégia muito bem adotada dentro daquilo que o aluno precisava para construir o seu nível de acerto, certo? Então, muita atenção, porque essa informação que eu estou te dando aqui nesse vídeo vai te ajudar, vai te direcionar a adotar uma estratégia específica para aumentar o teu número de acertos, para fazer o seu rendimento melhorar. Outros conteúdos que a gente tem uma baixíssima recorrência são os conteúdos de genética molecular. Então, se você pegar aqui, ó, genética molecular, 1% de questões ao longo desse Enem, ao longo desses Enems, e nós temos aqui também a parte de bioquímica básica. Por que eu estou destacando esses dois? Porque eles têm uma grande atenção, certo? E aí eu posso até dizer uma grande perda de tempo, especialmente nos cursinhos presenciais. Eu sei porque eu já fui professor de cursinho presencial no início da carreira e eu também sei que a gente tem uma pressão muito grande para cumprir o conteúdo, para cumprir o cronograma até o início da revisão. E esses dois assuntos são assuntos de muita dificuldade no meio dos alunos. Bioquímica básica, mais pela parte de química do que para a parte de biologia,
né? Porque a gente precisa ver lá os compostos orgânicos, as fórmulas moleculares, as interações moleculares, e tudo isso gera muita dificuldade. E quando a gente vai para a genética molecular, a gente está falando de replicação, de transcrição, de tradução, processos muito específicos de dentro da célula, que a gente precisa de uma capacidade de abstração muito grande e de um poder imaginativo muito grande também. E você percebe que são assuntos que tomam muito tempo no nosso calendário. Por quê? Porque a gente precisa detalhar coerentemente para que o aluno não fique com dúvida e ele consiga, assim, sentir que está seguro para fazer uma questão como essa. Só que, quando a gente vai para esse tipo de questões e a sua recorrência no Enem, quando a gente pega esse arcabouço específico do conteúdo, a gente vê que a recorrência é muito baixa. Então, eu tenho 7 questões puras de genética molecular. O que é genética molecular? Uma questão de replicação, uma questão de transcrição, uma questão sobre tradução, uma questão sobre código genético. Então, é muito raro, tá? Uma questão pura de genética molecular. Onde é que a gente vai ver isso aparecendo? Conceitos, conteúdos de genética molecular aparecendo atrelados a outros tipos de questões, como biologia celular, como genética mendeliana, aquelas questões de contas, divisão celular, é muito comum aparecer também alguns conceitos inclusos ali no contexto, no texto, no comando, mas a pergunta em si sobre genética molecular é muito rara. A mesma coisa com bioquímica básica. Muito raro você ter ali um texto específico e depois uma questão dizendo assim, isso é um carboidrato, um lipídio. Não tem, é muito raro. Então o número de recorrência desse tipo de questão é muito baixo. Então é preferível que você foque em coisas que caiam mais, como por exemplo a própria biologia celular, que é um conteúdo extremamente recorrente aí, junto com a própria biotecnologia, com a fisiologia, com a ecologia, tá certo? Por que eu deixei para falar dela agora no final? Porque a biologia celular, apesar de ter uma recorrência muito alta, nos últimos anos ela tem perdido um pouco dessas recorrências para questões de biotecnologia, para questões de fisiologia, certo? Então ela tem deixado um pouco de aparecer, apesar. Então, deu um bugzinho aqui, mas já estamos de volta. E exatamente o que eu estava falando. Biologia celular, muito recorrente, mas nos últimos anos tem vindo menos questões sobre isso, dando espaço para outros conteúdos que a gente está vendo que também tem recorrências muito altas. Então, atenção nisso aqui e pode deixar um pouquinho de lado a parte bioquímica, genética molecular, principalmente se você está vendo esse vídeo já perto do Enem, já no seu período de revisão. Então, foca na estratégia que você vai adotar, beleza? Muita atenção com isso. E aí tem outros assuntos aqui, né, gente, que, pelo amor de Deus, você não vai perder muito tempo com eles. Por quê? Porque eles têm uma recorrência baixíssima. Então você olha aqui para questões, por exemplo, de origem da vida na Terra, 4 questões ao longo de todos esses Enems, 1% também de recorrência. E olha só, esse 1% aqui, na maioria deles é arredondado, tá? É 0,9, 0,8, então é uma incidência baixíssima, até ridícula. Então foca no que mais cai, porque é o que vai te dar mais acertos e mais TRI. Confia no prof, que o que eu estou falando aqui é baseado em métricas, eu já vou te mostrar isso. Então, olha só, quando a gente vê aqui, por exemplo, a parte de introdução à biologia, você vê que não tem nenhuma recorrência, nenhuma questão sobre esses conteúdos mais introdutórios, o que é a vida, o que é a célula, né, o que é um método científico e assim por diante. Então, são conteúdos muito básicos. Ah, professor, então eu vou deixar a introdução à biologia de lado? Se você está focando aí em acertos, pode deixar de lado. Se você é uma pessoa que tem dificuldade em biologia e está começando a estudar, eu recomendo que veja porque tem termos importantes, entendimentos e compreensões importantes para você aprender as coisas de biologia que você precisa. Então, de fato, tem um porquê, por mais que não tenha recorrência, mas é uma base para você construir aí a pirâmide do conhecimento. Mas muita atenção com essa estratégia. Não vá perder tempo demais com isso que não cai. E aí, gente, pegando toda essa informação que eu trouxe para vocês aqui em termos de métricas, em termos de recorrência, isso tudo está aplicado dentro da nossa plataforma. Então, quando a gente constrói uma cascata pedagógica para um aluno, isso tem que ser levado em consideração. E aí eu quero que você preste atenção no seguinte, ó. Você vai observar aqui nessa cascata pedagógica, o módulo 35, ele vai estar exatamente aqui, ó. Aqui está ele. Então, o módulo 35, olha só, reino animal, a parte de vertebrados. E aqui no módulo 34 você tem reino animal, a parte de invertebrados. Vou até dar um zoom aqui para você ver melhor, certo? Então, o que é que eu estou mostrando para você aqui? A recorrência do módulo e a posição dele.
nós temos 35 módulos na plataforma e o último deles é o módulo de reino animal. Por quê? Porque se não der tempo, você não vai ver ele, porque ele tem uma recorrência muito baixa. Então, olha só, a estratégia a gente já está entregando para você na sua caminhada pedagógica. E a gente tem milhares de aprovados aqui dentro da mentoria que seguem isso que a gente está te falando. Então, o que eu posso deixar para você é isso. Olho nas métricas, usa isso para montar o teu cronograma de estudos, porque isso vai fazer diferença, e fuja dos assuntos que menos caem. Se o professor quer te fazer perder tempo, fuja dele, tá certo? E aí, eu tô te esperando aqui para a gente construir essa caminhada. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu!